E aí ele avacalhava com o padre, né? Na hora de rezar, vai rezar Ave Maria cheia das graças, ela dizia. Meu irmão, não é cheia das graças, é cheia de graça. Você tem que ser o padre, na novela, que os católicos reconheçam como padre. Se for um muçulmano que vem fazer o papel do muçulmano, ele tem que fazer o papel de maneira que ele não ofenda os muçulmanos, que ele represente o muçulmano, né? Então ela tem essa função de preparar os atores. Mas ela, desde jovem, muito cristã, né, de família cristã, ela, só para vocês terem uma ideia, vou contar tudo aquilo que ela falou, ela entrou para a Globo. Quando ela entrou para a Globo, alguém disse: está perdida, essa aí está pervertida, né? Vai se perverter. Ela ficou firme. Mas aí ela tinha vontade de ser religiosa e procurou um padre em Petrópolis, e já sonhando com a vida religiosa, consagrada, devota de Nossa Senhora, não sei se era a terceira carmelita, e foi conversar com o diretor espiritual que estava em oração, e pensou: hoje ele vai dizer que eu posso entrar, que eu tenho vocação. E quando o diretor espiritual falou com ela, disse assim: olha, quero dizer o seguinte, o seu lugar é lá na Globo, você não vai ser religiosa, Deus não quer que você seja religiosa, você na Globo. Eu tive uma decepção tremenda. Ela: você hoje não entende isso, eu vou estar morto quando você vai entender isso. Bom, ela na Globo, ela disse o seguinte, primeiro, missa diária. Por exemplo, foram fazer uma cena ou várias em Salvador, na Bahia. Os companheiros de Globo, ela já sabe, a primeira coisa que você conversar é a missa diária com ela vai. Ela já se impôs de tal maneira, o estilo dela no princípio era gozado, hoje todo mundo a respeita, ela está há muitos anos, já sabe, ó, a missa aqui, que você pode ir a tal lugar, missa diária. E lá, então, ela vive com eles, diz: eu não recrimino ninguém, eles falam as besteiras, chegam os nomes feios, só que quando estão perto de mim, eu já tenho mais respeito. Mas são meus amigos, gostam de mim. E lá fizeram todo esse programa da Globo e marcaram um dia para fazer no final, uma grande festa, comer bastante churrasco, acarajé, sei lá como chama, doces. E marcaram o dia, ela falou: tudo bem. Depois ela foi olhar na folhinha, era quarta-feira de cinzas. Ela falou: deixa, não falou nada. Quando chegou a quarta-feira de cinzas, eles vão para a farrinha deles, todo mundo comendo e ela tomando água. Ela disse: eu faço jejum integral até meia-noite, só tomo água, já é costume grande. E eles ficaram: mas você não, hoje é dia de jejum na Igreja Católica e eu faço jejum tradicionalmente assim. Aí ela depois contou que falaram para ela que lá escondido ela não vai aguentar quando chegar ali, todo meio-dia, que os doces, ela gosta muito de doce. E ela aguentou, foi quebrar o jejum meia-noite com um chazinho, com os biscoitos. Tendo voltado ao Rio, a força do testemunho. Chegou uma noite em casa, um dia, o telefone dela tinha um desses atores, vários chamados. Vou chamar, às vezes ele tinha comentar sobre a viagem a Salvador, chamou: ô fulano, lá em Salvador. Falei: não é nada de Salvador, a minha vida está um desastre. Família desorganizada, já pensei até em acabar com a vida. Mas aí lembrei você lá em Salvador, aquele jejum. Lembrei, tudo ele falando para você, nem sei porquê. Então estou indo aí. Foi conversando, daí os tempos levou para a missa, hoje o cara está com a vida arrumada e comum. E ela disse, aí eu entendi, aquele diretor espiritual disse: você só vai compreender isso que eu estou dizendo mais tarde. Ela sentiu uma alegria enorme de ter feito, por causa desse fato. Eu estou contando essa história para dizer que o testemunho é uma forma de ser que você mantém na convivência com os outros. Nada mais, esse é o testemunho. A forma de ser cristã, né? A comunhão diária, no caso, a missa todo dia, jejum nos dias marcados. Não precisa fazer isso, né? Mas eu estou querendo dizer que o testemunho exige um suporte, que é a oração,
que é a direção espiritual quando é preciso, que é a confissão, que é a Eucaristia, esse suporte que é a leitura da Palavra de Deus, né? Dito aqui muitas vezes lugares de encontro com Cristo, que é também ver o Cristo nos outros, né? Ela contando também um outro caso, eu fiquei impressionado porque primeiro é uma negra, né? Na Globo, competente, fidelíssima à sua fé. E quando ela falou que ela não perde a missa cada dia, eu pensei, e eu bispo às vezes por um motivo qualquer, não celebro a missa, é raro, mas não celebro, e ela não perde. Fiquei pensando no exemplo para nós padres, né? Sempre. Ela tem um fato também, eu termino com esse fato, que foi quando o pai dela, que ela estimava muito, estava para morrer. Ela foi para lá, então largou o trabalho na Globo e segurava na mão do pai. Na hora que ela percebeu que o pai ia partir, tinha os irmãos, segurou na mão, e ela dizia: eu fiz uma oração em voz alta, entregando meu pai a Deus, e falei assim: Senhor, se meu pai estiver ouvindo, dá um sinal de que ele está ouvindo para nós. O pai esboçou um sorriso e rolou uma lágrima e morreu, né? Então, para mostrar que o leigo pode ser santo e deve ser santo no mundo, e às vezes num meio muito complicado como esse meio artístico, né? Todos nós somos convidados a ser testemunhas de Cristo. Naturalmente, esse testemunho de diálogo, de serviço de presença, oportunamente deverá ser também anúncio, que foi o que o Frei Álvaro disse, e eu termino lendo para depois deixá-los ir para os grupos. De Paulo VI, sobre ser testemunha, Paulo VI disse, no Evangelho Luciane: e esta boa nova há de ser proclamada antes do mais pelo testemunho. Suponhamos um cristão ou punhado de cristãos que no seio da comunidade humana em que vivem manifestam a sua capacidade de compreensão e de acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. Assim eles irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes e a sua esperança em qualquer coisa que não se vê e não se seria capaz sequer de imaginar. Por força desse testemunho, sem palavras, esses cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis. Por que é que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? O que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Pois bem, um semelhante testemunho constitui já a proclamação silenciosa, mas muito valiosa e eficaz da Boa Nova. Nisso há já um gesto inicial de evangelização. Daí as perguntas que talvez sejam as primeiras que se põem muitos não cristãos, quer se trate de pessoas às quais Cristo nunca tinha sido anunciado, ou de batizados não praticantes, ou de pessoas que vivem em cristandades, mas segundo princípios que não são nada cristãos. Quer se trate, enfim, de pessoas em atitudes de procura, não sem sofrimento, de procura de alguma coisa ou alguém que elas adivinham sem conseguir dar-lhe o verdadeiro nome. E outras perguntas surgirão depois, mais profundas e mais de molde a ditar um compromisso, provocadas pelo testemunho aludido, que comporta presença, participação e solidariedade, que é um elemento essencial, geralmente o primeiro de todos na evangelização. Todos os cristãos são chamados a dar esse testemunho e podem ser, sobre este aspecto, verdadeiros evangelizadores. O testemunho abre para o anúncio que leva à conversão, que leva aos sacramentos, que leva à igreja. Uma última palavra, essa mesma pessoa,
disse, um artista, um ator disse para ela, mas tudo bem que você goste e ame Jesus Cristo, mas a igreja católica, ela respondeu, essa igreja eu a amo porque ela é que me deu Jesus Cristo. Então foi um testemunho belíssimo e que nós procuremos também encontrar, primeiro, uma vivência que seja de fato testemunial e caminhos também de chegar até aqueles que estão buscando um sentido para a vida. Duas perguntas, diz que apoio, quadro. Duas perguntas. A primeira, do que você ouviu, o que mais chamou a atenção? Fazer uma retomada daquilo. De uma coisa chamou a atenção, mas coloque em conjunto para enriquecer. E a outra segunda pergunta. Tá certo? Então é isso. Agora quem está orientando, diga como é que vão seus grupos. Obrigado. Bom, nós temos então agora um café